Olá, queridos amigos, companheiros de estudo dessa playlist do Livro da Esperança, amigos que nos reunimos em vibrações de muito carinho, de esforço no aprendizado de mensagens essas trazidas pelo Espírito Emmanuel. Mensagens que nos fazem refletir, compreender um pouco mais e buscando um pouquinho a cada dia colocá-las na prática diária. Pedimos, como sempre, as bênçãos de Deus, a proteção para os nossos lares, a proteção para os nossos amigos, familiares, aqueles espíritos que ainda necessitam de tanto amor, que saibamos dividir o nosso banquete espiritual com todos eles. Que Jesus assim nos abençoe e nos direcione sempre com o seu amor e com o seu carinho. A mensagem que hoje iremos fazer a leitura é a mensagem 37 do livro, que tem como título Exercício do Bem. Emmanuel, de início, nos traz aqui Jesus, na anotação de Mateus capítulo 6, quando o evangelista disse: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. E depois, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 13, ele nos fala do item 12. Na realidade, o item 12, ele tem um título sobre a beneficência e é uma instrução do Espírito São Vicente de Paulo, que nos diz: sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, chave que tende em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. E Emmanuel assim nos diz: comumente inventamos toda espécie de pretexto para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. As desculpas. Amolentados no reconforto, instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessamos-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamos-nos sem tempo, declaramos-nos enfermos, destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício, reclamamos cooperação. Aqui e ali, empregamos expressões cronificadas que nos justifiquem a fuga, como sendo muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver, e ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida, à face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes a que, em outras ocasiões, nos precipitamos de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que para o mal, apenas de raro em raro, imaginamos consequências. Entretanto, o conhecimento do bem, para que o bem se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho, assim: todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. E 19 séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram um ensinamento ainda
mais, explicando na questão 642 do Livro dos Espíritos. Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. O Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Nós sabemos que o mal é sempre a ausência do bem. Então, esse exercício do bem aqui, né, é um convite ao trabalho, para abandonarmos aquela ideia que o trabalhador do bem está fazendo assim uma grande coisa. Não fazemos mais do que nossa obrigação como servos do Senhor. Nós sabemos disso. Não há como comparar as bênçãos que recebemos e um pouco do agradecimento através do próximo. Lembramos, né, que muitas vezes nos dizemos incompetentes, mas na realidade é uma desculpa. Eu não sei fazer. Incompetente significa que eu não sei fazer, mas será que eu não posso ter a verdadeira humildade de pedir para que me ensinem a fazer? Será que eu não posso ter o sentimento de me colocar ali errando? Os outros vão ver, como eu já cansei de errar, de falar errado, de raciocinar errado. E o outro olha, o outro vê. Mas estou oferecendo o melhor quando a gente pensa assim, estou oferecendo o meu melhor. Que é com muita dificuldade. E Jesus sabe. Então eu não sou incompetente, eu posso não saber fazer. Mas no momento que o serviço me foi proposto, eu vou procurar aprender a fazer de uma melhor forma possível. Então, quando ele fala aqui que muitas vezes vamos alegar cansaço. Precisamos descansar? Sim. Mas é diferente de vivermos descansados, não é assim? A questão do tempo, enfermo, nós reclamamos tanta coisa e ficamos tão aprisionados dentro do nosso próprio eu que desenvolvemos uma série de doenças. Quando estamos com problemas, certamente saímos em direção ao próximo, o que geralmente acontece? As nossas dores somem, diminuem. Reparem como isso funciona. Na maneira que ajudamos, somos ajudados. Só o fato de sairmos das nossas casas para fazer algum trabalho no bem, para pensar no bem, já estamos naquele momento amparados e direcionados. Já paramos para pensar nisso? O quanto somos sustentados? Então, às vezes, para fazer um bem, a gente exige coisa demais, que o ambiente seja X, que a limpeza esteja tal, que tenha isso, tenha aquilo outro, que o horário tem que ser... A gente faz tanta exigência para o trabalho que a gente acaba atrapalhando o trabalho. A gente não sabe chegar ainda ao trabalho de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa e se adaptando à dinâmica daquele trabalho. Cada trabalho, cada casa, cada família, cada criatura possui uma dinâmica. O importante é que o objetivo seja o mesmo, mas as dinâmicas são diferentes. Nós precisamos fazer esse entendimento e ter esse respeito. Todos nós já fomos convocados para o trabalho, né? Aquela mensagem de Caibar, chuta que ele diz: todos já foram convocados para o trabalho, para a fileira de trabalhadores. Não precisa que ninguém venha na nossa casa. A gente não precisa se tornar presidente de casa espírita para trabalhar, não. O trabalho já foi, né? O clarim já nos soou. E ele vai nos falar que é tão importante esse trabalho que lá na carta de Tiago ele fala que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete falta. Se sabe fazer e não está fazendo,
por desculpas que acha que já está aposentando. Olha só, o trabalhador mais antigo é Deus. E Ele trabalha até hoje. Não foi que Jesus falou? Meu Pai trabalha até hoje. E eu tenho que trabalhar. Então, se Deus trabalha até hoje, quem sou eu para dizer que vou lá para aquele sítio botar aquela tabuletinha lá bonita, escrito: o descanso do guerreiro, da guerreira. Eu não tenho descanso nenhum merecido. Enquanto tivermos força, temos que estar trabalhando. E que a morte nos encontre trabalhando, que deve ser a melhor maneira de desencarnar, deve ser trabalhando. O problema é que a maioria de nós não temos mérito para isso. Porque enquanto estamos trabalhando, estamos em companhia dos benfeitores e guias espirituais, espíritos que desejam ajudar e nos fazer entender cada vez melhor esse trabalho. Então não é só o fato de dar, é saber como faz. Tem um amigo querido, não vou dizer o nome, vez por outra ele se encontra aqui no nosso canal, me dando a honra da sua presença, que é alguém que eu estimo muito. E ele uma vez nos contou que ele se encontrava no local e veio uma pessoa lhe pedir que pagasse um lanche. Ele estava ali tomando café da manhã e ele pagou o lanche. Mas só que ele reparou que era aquilo que ele fazia, pagar o lanche. Ele ainda não tinha feito um movimento um pouco além. E ele então, naquele momento, em que certamente, muito bem intuído, né? Ele se aproximou daquele do qual ele estava ali pagando o lanche e travou uma simples conversa. A televisão da lanchonete estava ligada lá da padaria e ele falou da coisa do futebol, não sei o que, traçou uma leve conversa. E o outro conversou e ficou certamente mais feliz pela atenção que ele deu do que pelo aquele pão na chapa, talvez, que ele tenha oferecido. Ele olhou para o outro, ele conversou com o outro, ele deu de si. Enquanto ele estava comendo, ele não perdeu o trabalho dele. Então, muitas vezes, se paga, se dá para se ver livre daquela oportunidade que Deus nos deu de crescermos. E ali ele percebe a oportunidade. É um grande querido amigo que eu tenho, que eu ouvi essa história dele e parei para pensar, nossa, realmente, né? A diferença de oferecer alguma coisa. Me lembro também, essa eu posso falar o nome, da nossa querida Brunilde, contando uma história que uma vez oferecia, né, a uma determinada pessoa que ficava ali perto da padaria que ela comprava o pão, pedindo ali um trocado, um dinheiro e pedindo um alimento. E ela foi na padaria e pediu para o funcionário fazer um sanduíche, né, colocasse presunto. Para ela aquilo já era, né? Nem para casa ela estava levando presunto. Fizesse um sanduíche de presunto. E ela saiu dali feliz, muito bem arrumadinho, café com leite, e foi levar o companheiro. Quando o companheiro abriu e ela ficou olhando, ele falou, presunto? Eu não gosto de presunto. E ali ela tirou uma grande lição, né? Que todos nós podemos tirar. Todos nós podemos tirar. Qual foi a lição? E assim somos nós. Assim somos nós. Essa mensagem é muito importante que releiam, né? Toda essa mensagem, número 12, que Emmanuel se refere, em que é uma mensagem de São Vicente de Paulo, e em um determinado momento ele fala assim, olha, vamos ver que parágrafo é o segundo parágrafo. O Cristo não vos disse tudo que se refere às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos conselhos?
eu queria que tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada, deixa esse código admirável no esquecimento. E vossos males provêm do abandono voluntário em que deixastes esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre ela. São Vicente de Paulo foi mentor de Eurípides Barçanufo. Possuímos aqui na nossa playlist um estudo sobre a caridade, que esse espírito agiu, refletiu e meditou na sua passagem pela terra. Que Deus assim envolva a todos nós com esse sentimento maior da beneficência, da vontade de ajudar e de auxiliar, com motivação, com alegria, com entusiasmo, com desejo de ir ao encontro ao coração do outro, que é o nosso irmão, é o convidado de Jesus para o nosso banquete divino. Tudo que fizermos, já sabemos que precisamos fazer com todo amor e nos cabe a cada dia nos motivar pelo amor do Cristo. Muita paz, muita bênção e que Deus nos abençoe sempre nesse sentimento maior de união. Graças a Deus.